Olá, tudo bem? O Muriaé em Foco fez uma série de programas abordando a economia invisível de Muriaé. Esse programa que você vai ver agora, ele iniciou essa série e ele foi gravado no dia 1º de abril de 2008. Iniciando a série, nós convidamos o Francisco Cavalier, da piscicultura da Pratinha, para abordar a importância da piscicultura ornamental para o município de Muriaé. Será que Muriaé é o maior polo de peixes ornamentais da América Latina? Veja o programa, curta e seja bem-vindo ao Muriaé em Foco. Muriaé tem informação, música, esporte e descontração. É aqui, é Muriaé. A Rádio Muriaé apresenta Muriaé em Foco. Juntos estaremos discutindo os temas mais importantes do momento: cidadania, saúde, educação, política, segurança. Muriaé em Foco, com o professor Nicodemos Couto. No ar a partir de agora pela Rádio Muriaé. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um Muriaé em Foco. Em nosso terceiro programa de 2008, estaremos abordando o tema A Piscicultura em Muriaé. O potencial de Minas Gerais para a prática da piscicultura deve-se à sua extensão territorial, diversidade climática, capacidade de suporte da área inundada, de cerca de 6.860 km², considerando somente as principais usinas hidrelétricas em operação, e variedade de espécies potencialmente adaptáveis ao confinamento. Oportunidades impostas por variáveis tão promissoras não refletem nos índices de produção do Estado. Certamente, para a concretização do imenso potencial do Estado na produção e geração de tecnologias direcionadas à piscicultura, serão necessárias ações efetivas de integração entre as diferentes áreas do conhecimento, visando a produção de peixes com qualidade e em quantidade. Segundo o levantamento do EPAMIG, existem mais de 10.000 piscicultores no estado, concentrados especialmente na zona da mata, sendo Muriaé cidade polo na criação de peixes ornamentais e de corte. Para comentar sobre esse importante tema, é com orgulho que recebemos nos estúdios da Rádio Muriaé o produtor da piscicultura da Pratinha, o senhor Francisco Eustáquio Andrade Cavalier, nosso amigo Taquinho. Bom dia, Taquinho, seja bem-vindo ao programa Muriaé em Foco. Bom dia, professor Nicodemos, e bom dia a todos os ouvintes. Bom, Taquinho, vamos começar de que maneira e quando a piscicultura em Muriaé começou a se desenvolver? A piscicultura começou a desenvolver aqui em nossa região no início dos anos 70, com o Dr. Paulo Braz, localizado no município de Vieiras. Foi onde tudo começou. Mas aí lá ele começou. Eu gostaria que você contasse a história, porque a região sempre teve tradição, questão da produção leiteira, né? Foi feita uma inserção de uma atividade econômica que não existia na região. As pessoas não tinham experiência com relação a questão do peixe confinado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quem é que veio, como é que isso se deu. Então, o Paulo ele trabalhava no Rio e foi onde ele teve o contato com produtores de peixes ornamentais do Rio. E esses produtores eles vieram até a nossa região e ficaram conhecendo o potencial nosso aqui, tanto de água quanto de clima e solo, né? E foi assim que começou. O Paulo sempre foi um grande empreendedor e quando ele teve o primeiro contato com o peixe ornamental, ele logo trouxe as primeiras matrizes e começou a criação em sua fazenda no município de Vieiras, no distrito de Santo Antônio do Glória, e logo ele começou a fazer um sistema de parceria
com os produtores da região, com os vizinhos, com as pessoas mais conhecidas, vamos dizer assim, dele na época. Então, logo se formou ali um polo de produção. Vários produtores da região consorciados com ele, produzindo, e o Paulo fazendo a distribuição para o Rio, para São Paulo, principalmente São Paulo, que distribui para o Brasil todo. Entendo. E essas matrizes, elas vieram da onde? As primeiras matrizes vieram do Rio, né, onde já tinha na época alguns produtores. E depois, com o passar dos anos, novas variedades foram surgindo, e também alguns peixes foram importados, né, vieram da Ásia principalmente, que a Ásia, vamos dizer assim, é onde estão localizados os maiores produtores. Então, naquela época, a Ásia, o Brasil importava os peixes ornamentais. Quase que 100% dos peixes eram importados. Então, ele conseguiu trazer esses peixes da Ásia. A gente sabe que existem vários produtores de peixes ornamentais, né, como você está falando aí, no Brasil. Eu tenho uma informação que a produção de peixes ornamentais chega a 10 bilhões de peixinhos por ano. Eu gostaria de saber qual é a contribuição de Muriaé nessa expressiva produção. Eu posso te afirmar sem dúvida que Muriaé é responsável por mais de 50% dos peixes ornamentais que são produzidos no Brasil. Mais de 50% é produzido em Muriaé. Quando você fala de Muriaé, é apenas no município de Muriaé, não é como Muriaé como uma cidade polo, congregando outras cidades em torno dela. É bom destacar que Muriaé é a região, né? Nós temos o município de Vieiras, Eugenópolis, Patrocínio do Muriaé, Barão do Monte Alto, Rosário da Limeira, Fervedouro, São Francisco do Glória, também Muriaé, né? Que são assim os maiores produtores. Amigos ouvintes, hoje nós estamos abordando a piscicultura em Muriaé. Pelo telefone 3722-2222, você também pode participar. Nós estamos aqui com o produtor da piscicultura da Pratinha, o nosso amigo Taquinho, que pode responder as questões, inclusive das pessoas que gostariam de produzir peixes em suas propriedades. Bom, com esse potencial todo de produção, as pessoas acham que é só chegar lá, fazer um buraco na terra e colocar água e colocar os peixinhos, que está tudo resolvido. Eu gostaria que você falasse um pouco aí, qual é o cuidado que as pessoas têm ao iniciar uma produção de peixe, e para os produtores que já estão no negócio, qual é o cuidado que eles deverão ter para aumentar a produção? Principalmente o peixe ornamental que a gente está falando, não é tão simples assim. Nós precisamos de ter um cuidado muito grande, principalmente com água. Tem que ser uma água de boa qualidade. Nós temos que ter um cuidado muito grande com a alimentação, com a ração de boa qualidade. Nós precisamos de ter um grande cuidado com o manejo, não é? Nós precisamos de ter cuidado com a genética, a parte de reprodução. E nós precisamos de ter muito cuidado também no dia a dia, na piscicultura, principalmente com predadores, que são muitos, né? Então, alguns produtores às vezes perdem uma boa parte da sua produção, dos seus peixes, com predadores, né? Uns pássaros, às vezes uma lontra, alguns animais que alimentam de peixe. Então, os cuidados normais do dia a dia de uma piscicultura, mas não é tão fácil assim cultivar o peixe. É preciso que a pessoa tenha um pouco de conhecimento de água, de solo, né? Coisas, vamos dizer assim, o básico. Bom, nós temos aqui clima, terra, água, tudo favorável, né? E essa comercialização, como é que ela é feita? Essa comercialização ela é feita, os peixes são acondicionados em sacos plásticos com água e oxigênio, e principalmente ela é feita em caminhões, né? O transporte rodoviário, os peixes eles suportam bem 24 horas, até mais de 24 horas embalados nas sacolas, e são levados para as capitais, principalmente São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Rio, e principalmente
Dessas cidades eles são distribuídos para o Nordeste, às vezes para o Sul, às vezes para o Norte, regiões, vamos dizer assim, mais longe, né? E já está havendo a exportação desses peixes ornamentais aqui produzidos em Muriaé? Já acontece. Acontece aqui para a América Latina e também acontece para alguma coisa para a Inglaterra, Estados Unidos, mas essa exportação é feita pelos clientes nossos. Nós não fazemos diretamente a exportação. Entendo. Você abordou a questão aí da genética do peixe, né? Que é surpreendente porque imaginávamos apenas que genética seria um foco de atenção dos grandes animais como vacas, bois, né? Cavalos. Eu gostaria de saber se as entidades acadêmicas elas estão chegando próximo aos produtores aqui de Muriaé. As universidades estão dando um apoio técnico nesse desenvolvimento da piscicultura aqui na nossa região? Nós ainda não temos muito apoio. Vamos dizer assim, é muito importante para nós se nós tivéssemos um laboratório para pesquisas, para estudos, se nós tivéssemos pessoas treinadas, né, para orientar alguns produtores na parte de genética, o melhoramento genético, porque o peixe ornamental ele precisa de ter uma qualidade. O aquarista, vamos dizer assim, aquele aquarista que tem o conhecimento de um peixe mesmo, ele não quer comprar qualquer coisa, ele quer um peixe com a genética, vamos dizer assim, melhor que existe. Então falta ainda na nossa região essa parceria com universidades, com pessoas que tenham acesso mais próximos, né, a um laboratório de pesquisa, essa parte aí. Então esse apuro genético já que os piscicultores não têm, e vamos dizer assim, essa fonte de informação técnica, né, de um centro de conhecimento, como por exemplo a Universidade Federal de Viçosa, como é que se deu então esse desenvolvimento dessa piscicultura aqui na região sem esse suporte técnico? Eu poderia te informar o seguinte: é esforço dos produtores. Como sempre, os produtores é que são os grandes heróis, né? Isso mesmo. São produtores dedicados e que estão se esforçando e que buscam esse conhecimento, às vezes com um produtor que tem já algum conhecimento nessa parte, então é uma troca de informações. Mas vamos dizer assim, o produtor, ele como sempre é muito esforçado e está sempre buscando esse conhecimento. Bom, então nós estamos aí vendo que a piscicultura do peixe ornamental vai muito bem, obrigado, né? Conquistando mercados, né? Eu tive no Rio de Janeiro e falei aqui no programa da semana passada que eu fiquei muito orgulhoso em entrar num supermercado lá no Rio de Janeiro e ver produtos, né, derivados do leite aqui de Muriaé. Isso nos deixa muito orgulhoso, né? E vi também, fui numa lojinha lá, numa pet shop, estou conversando com um rapaz, falei, olha, lá na minha região existem muitos produtores desse peixe. Aí o rapaz falou, qual a região que você é? Eu falei, de Muriaé. Ele falou assim, todos esses peixes aqui são de Muriaé. É isso mesmo? Muriaé que abastece o Rio de Janeiro e São Paulo, apenas Muriaé com peixe ornamental? Não é apenas Muriaé, mas o maior volume de peixe ornamental é de Muriaé. E Muriaé é conhecido no Brasil todo como um grande produtor de peixe ornamental. Isso é a realidade. Maravilha. Bom, então nós temos aí o peixe ornamental já com o seu lugar no mercado. E com relação à produção de peixe de corte na região, como é que está essa produção dos peixes agora para alimentação? É bom a gente falar um pouco sobre isso pelo seguinte: o peixe ornamental, o comércio dele é um pouco restrito, né? Então chega uma hora que a gente vai ter vai sobrar um pouco de produção, né? E o peixe de corte não. O peixe de corte ele está numa fase agora de expansão. O brasileiro está aprendendo a comer peixe, né? Já não existe mais aquela coisa do espinho no peixe. Todo mundo hoje já sabe tirar uma espinha de um peixe, né? Todo mundo hoje já tem o conhecimento que a carne do peixe é saudável, que o filé da tilápia é muito rico em ômega 3, é muito rico em flúor, tem mais flúor do que o creme dental.
Que isso, rapaz. É verdade. Então é uma alimentação assim, fantástica para criança, para idoso. Fantástica, para todos nós, né? E principalmente para criança e para o idoso. E outra coisa, não tem gordura, não é? Então é um alimento muito saudável. E a nossa região aqui é uma região excelente para se produzir tilápia, porque é um peixe que se adapta muito bem à nossa região, e a nossa região ela está localizada um ponto estratégico para distribuição. A gente está próximo do rio. É um mercado, grande mercado consumidor. Né? É um grande mercado. Então, nós já temos produtores na região, nós já temos alguns abatedouros na região, mas ainda precisa de desenvolver muito. Claro, a gente vê aí que essa escassez da pesca artesanal, né, e ocasionada por uma série de situações que degradam o meio ambiente, como por exemplo lançamento de esgoto não tratados, né, das residências e das indústrias, isso acabou, né, um pouco com aquela comercialização do peixe pescado no rio, né? Hoje a gente vê aí que eu tenho amigos pescadores que têm que viajar aí algumas centenas de quilômetros para fazer ainda essa pesca artesanal, essa pesca esportiva. O futuro da piscicultura como base de alimentação está na produção do peixe confinado. Eu digo isso o seguinte, pela necessidade desses mercados, né, em ter um produto saudável. O caminho é esse, né? Vamos dizer, a população em si, ela está precisando de um alimento de boa qualidade. E o peixe, ele está vindo para suprir essa necessidade. E, vamos dizer assim, o potencial de água que nós temos para se produzir o peixe hoje, principalmente em nossa região, ele é muito grande. E vamos dizer assim, o peixe de corte, ele não exige tanto do produtor, certo? Ele é mais fácil, porque é mais o cuidado com alimentação, com manejo, mas é uma coisa mais simples, é mais fácil de se produzir o peixe de corte. Entendo, e isso daí contribui substancialmente, inclusive, para uma renda extra na propriedade, né? Eu tenho visto aí que, é claro que de uns 20 anos para cá, o surgimento dos pesque-pague, né? Que as pessoas montavam pesque-pague em suas propriedades, e dali para montar uma peixaria, um restaurante na propriedade era um passo. Isso ainda é assim uma atividade comercial, ou o pesque-pague a demanda por esse tipo de atividade já acabou? O pessoal hoje está apenas produzindo peixe de corte e exportando. Voltando um pouquinho ao assunto, aqui na nossa região, o peixe como uma outra fonte na propriedade, ele é muito importante pelo seguinte: a maioria dos produtores aqui de pequena região, pequenos produtores, né? Então, vamos dizer assim, a monocultura, né? Às vezes do leite, às vezes do café, às vezes o produtor ele fica muito preso. Então, o peixe é uma opção de uma renda a mais na propriedade. E ele, vamos dizer assim, ele poderia ocupar aquela área que às vezes está parada, é uma área que está perdida, que não está sendo bem aproveitada, não é? Então, aí seria o mais importante. Os pesques-pague, aqui na nossa região temos alguns pesques-pague, mas tem regiões do Brasil que o pesque-pague ele está crescendo e está indo a todo vapor, certo? Mas aqui na nossa região nós temos alguns, estão caminhando bem, está indo bem, mas não vamos dizer assim, não temos, poderia ter mais, né? Inclusive uma política pública de turismo, né, para incentivar essa ação aí dos pesque-pague da região. Mas eu queria continuar falando do peixe de corte. Eu quero continuar falando do peixe de corte, que a gente nota que é uma atividade comercial que está tomando um grande vulto, e eu conheço pessoas que estão migrando de algumas produções que eles eram tradicionalmente, a família, para a produção do peixe. Você falou da tilápia. A tilápia é originária de que país? A tilápia que nós cultivamos hoje, assim, vamos dizer, quase que no mundo todo, a variedade é tilápia nilótica
porque ele é originário do Rio Nilo. Do Nilo? Do Nilo. E nós temos, saindo da nilótica... Me desculpe. Vem do Nilo. Como é que foi essas matrizes chegaram a Muriaé? A viagem foi longa demais, hein? Ela saiu do Nilo, e fizeram um melhoramento genético nesse peixe na Tailândia, e de lá nós conseguimos comprar alguns peixes desse plantel através do Ministério da Agricultura do Paraná, que fez uma importação, e eu, por conhecer os produtores da região, consegui junto com eles uma parte desse plantel. Então foi onde começou. Essa variedade de tilápia que nós temos aqui, vamos dizer assim, é um peixe dócil, é um peixe fácil de se trabalhar, é um peixe que com 5 meses ele dá 1 quilo. E o aproveitamento desse peixe é de quantos por cento? 30% de rendimento de filé, 30%. Então nós precisaríamos de 3 quilos de peixe para fazer 1 quilo de filé, certo? E hoje a carne do peixe ela está quase que comparada a uma carne de boi. Não é o preço do peixe hoje aqui na nossa região, não é aquela coisa mais que vamos dizer assim, uma boa parte da população não tem acesso. Tem sim, né? Porque hoje já está mais ou menos equilibrado o preço da carne de boi com o preço do filé de tilápia. Essa questão da alimentação, como a gente volta a falar em política pública, porque é importante o poder público estar envolvido, né, na questão econômica, inclusive até como sobrevivência do próprio município, a alimentação escolar inclui o peixe no dia a dia da merenda? Inclui. Nós temos já muitas regiões do Brasil que já estão fazendo isso aí. Compra a produção dos produtores, né, e colocando esse peixe na merenda escolar. Claro, você falou aí que o peixe tem uma quantidade de flu fantástico, né? Nada mais adequado que fornecer esse alimento para as crianças, né? É isso. Seria, assim, vamos dizer, uma alternativa muito boa, né? Bom, a gente vê que nós temos vários produtores. Os produtores dessa nossa região eles já estão organizados, já existe uma associação para que represente na questão do mercado externo. Quando eu falo em mercado externo, eu digo assim, a exportação do peixe para esses mercados internos consumidores e mesmo para exportação para outros países. Não, ainda nós não temos, a associação não. Nós temos aqui em Patrocínio do Muriaé alguns produtores de peixes ornamentais, eles têm uma associação. Nós trabalhamos aqui também num sistema de associação no peixe ornamental, mas não tem nada formal. É uma associação que funciona só de boca, vamos dizer assim. Entendi. E existe um apoio de financiamento para a produção e exportação do pescado? A gente vê algumas linhas de crédito aí para alguns segmentos do agronegócio, né? E a piscicultura, a gente está vendo aí que daqui a pouco vai ser a ponta de lança do agronegócio. Existe alguma linha de financiamento específica de apoio aos produtores? Existe. No caso, para tilápia, existe. Para peixe ornamental, não. Porque peixe ornamental, eles nem consideram peixe ornamental, certo? Mas no caso para tilápia, existe. Mas qual é o órgão? O BNDES? No Banco do Brasil. Banco do Brasil. Uma linha de financiamento para a produção da tilápia. Isso. Bom, estamos vendo aí o peixe ornamental, agora nós estamos vendo aí o peixe de corte. Eu gostaria, Taquinho, que com a sua experiência você falasse quais são os grandes entraves para o futuro da piscicultura mineira. Em primeiro lugar, nós poderíamos citar a parte ambiental, né? O licenciamento ambiental, que é muito burocrático, se conseguir essa licença ambiental. Nós somos taxados como grandes poluidores. Se você ter uma ideia, a água que nós cultivamos no nosso peixe tem que ser uma água de excelente qualidade, senão nós não vamos ter produção, né? Mas o licenciamento ambiental hoje, ele é o maior entrave. A legislação. A legislação, porque não é fácil de se conseguir. No Brasil todo, eu posso te afirmar com toda certeza que 10% dos produtores brasileiros
não estão, se tiver registrado é 10%. 90% estão ilegais, certo? 90% de toda a produção de peixe do Brasil está ilegal. E é uma atividade de combate à fome, né? Então, há que se rever essa questão da... É claro que ninguém está aqui para poluir o meio ambiente, ninguém está aqui para degradar o meio ambiente, né? Mas também não podemos ter uma legislação que barre, né, uma atividade comercial de tamanha importância. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Zequita e para a Verônica Cruz Barbuto também, produtora de peixe lá da Fazenda Alfa. Da Fazenda Alfa, né? Que deveria estar conosco aqui no programa, mas infelizmente, por motivos alheios à vontade dela, não pôde estar presente. Então, gostaria de mandar um abraço aí para o Zequita e para a Verônica, dizer que estão abertas as matrículas para a escolinha de vôlei da Escola São Paulo, né? Maiores informações pelo telefone 3722-5042, a escolinha de vôlei da Escola São Paulo. Caros ouvintes, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, né? Taquinho, agradeço a sua participação no Muriaé em Foco e os microfones estão à disposição para as suas considerações finais. Nós gostaríamos de agradecer, falando assim dos piscicultores, né, por esse espaço aqui, para a gente estar tendo a oportunidade de divulgar o nosso negócio e dizer que nós estamos assim, à disposição. Se alguém precisar de alguma informação, a gente faz esse trabalho até, vamos dizer assim, gratuito. Quem precisa de alguma informação na parte de peixe, às vezes vai comprar o alevinho conosco, a gente dá a informação na parte Onde encontrar o Taquinho, então, para maiores informações? A piscicultura da Prata, ela vamos dizer assim, é localizada aqui na comunidade da Prata. O telefone lá é 32 3799 7992. Atualmente, a piscicultura é considerada uma das alternativas para a produção de alimentos e é o sistema de produção que mais cresce no mundo. Levando-se em consideração a sustentabilidade econômica e ambiental, proporciona o desenvolvimento de novas tecnologias de produção e industrialização. Amigos ouvintes, na semana que vem estaremos com um novo tema de interesse de Muriaé e região. Muito obrigado, Taquinho. Amigos ouvintes, tenham todos um bom dia. Obrigado. Bom dia. Apresentamos Muriaé em Foco, um novo programa com a discussão dos temas mais relevantes na próxima terça-feira às 7h30 da manhã, aqui pela Rádio Muriaé. Rádio Muriaé.